Olá, rapaziada. Então a gente tá dentro do capítulo 7, né? E o capítulo 7 ele é um pouquinho mais extenso, né? Ó, a terceira parte, né? É um pouquinho mais de detalhes também. Mas nessa aula que eu vou gravar hoje, então eu vou fazer a finalização do capítulo 7, eu vou fazer exercício com vocês, certo? E aí eu acho que vai ficar legal agora, né? Bom, a gente estava vendo, vamos passar aqui, ó. A gente estava vendo os quatro números quânticos, a gente parou em números quânticos, né? Então eu vou dar uma retomada aqui o que a gente já tinha visto, para a gente seguir em frente. Os quatro números quânticos são simbolizados por letras. Eu tenho o número quântico principal, que é simbolizado por N minúsculo, né? E aí ele dá valores de 1 a 7 para as camadas de energia, para as camadas que estão na eletrosfera, né? Então é de 1 a 7, certo? Aí eu tenho o segundo número quântico, que é o número quântico secundário, que é simbolizado por um L minúsculo. Aí ele vai para os subníveis. Ó, aqui vai para os níveis, agora vai para os subníveis. E os subníveis têm valor do número quântico secundário. Esse aqui, ó, sempre assim, ó, sempre que for o P é 1, sempre que for o D, o número quântico secundário é 2, o F é 3. Então a gente vai exercitando e vai firmando isso aí, né? Tá, aí a gente viu o seguinte, ó, aqui eu tenho um subnível P. Então o 3, eu posso ter uma situação assim, ó, que um elemento químico terminou a distribuição em 3p4. O que significa isso aqui, ó? Então esse 3 da frente quer dizer o nível 3. Então o número quântico principal é 3, o N é 3, o número quântico principal é 3, e ele pertence à camada M. Se é 3, pertence à camada M. Tá? Eu tenho o que mais? Esse aqui é o subnível dele. Como é o P, o valor do L é 1. Tá aqui, ó. O valor do L então é 1. Tá? E o número de cima, esse número que vem em cima é o número de elétrons que ele tem naquele momento. Ele está com 4 elétrons. Né? A gente viu que o P pode ter até 6, né? Mas nesse caso aqui está com 4. Vamos para outro caso aqui. Ó, se eu pegar aqui, ó, o 4D7, 4 então o 4 é o nível 4. Né? Ele é do subnível D, se é do subnível D, o L é 2 e está com 7 elétrons. Legal. Agora vamos pegar esse outro aqui, ó. 4S1, tudo a mesma coisa, ó. O nível é 4, ou seja, pertence à camada N. Então esse subnível pertence à camada N, né? Ele é o S, como é o S, o valor do L é 0. E está com 1 elétron naquele momento ali, tá ok? Então até isso aqui a gente tinha falado na aula passada. Eu quero falar para vocês disso aqui agora, ó, afirmar o terceiro número quântico, é o número quântico magnético. O que é o número quântico magnético? Então ele vai subdividir, né, o nível divide em subnível, e o subnível é o orbital. Né? Então, orbital, o que a gente vai fazer? Vamos começar a falar em orbital. O número quântico magnético pode ser simbolizado por um M apenas, ou assim, ó, ML, minúsculo, viu? Então, a gente vai ver dentro dos subníveis quantos orbitais vai ter. Então, por exemplo, assim, eu vou começar de baixo para cima. O subnível F, ele tem número quântico secundário 3. Lembra do número quântico secundário? É 3, 2, 1 e 0. Como ele tem valor 3, o magnético dele vai variar de menos 3 a mais 3. E de menos 3 a mais 3 eu vou obter 7 valores. Então eles aqui, ó. Eu vou obter o valor menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, mais 1, mais 2 e mais 3. 7 valores. Como são 7 valores, a gente diz que são 7 orbitais. E orbital, daqui para frente, a gente vai simbolizar por um quadradinho assim, ó. Tá? Cada quadradinho desse é um orbital. Ó, o D. O D tem valor do L 2. Tem valor do L 2, eu fiz variar de menos 2 a mais 2. Tá vendo? Mesma coisa, de menos 2 a mais 2, 5 valores. Então eu coloquei aqui 5 orbitais. O menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Tá? O P tem valor de L 1. Se o valor de L é 1, vai de menos 1 até mais 1. Então são 3 orbitais. O orbital menos 1, o orbital 0 e o orbital mais 1. O S tem o valor 0, é só o valor 0 mesmo, é só um orbital. Certo? Vamos relembrar um pouquinho agora. Olha só, o S pode ter 2 elétrons, se vocês lembram. Em cima dele pode ter 2 elétrons. Se ele pode ter 2 elétrons, então aqui dentro pode ter 2 elétrons. O P pode ter 6 elétrons. Se o P pode ter 6 elétrons, vai ter 2 em cada orbital. O D pode ter 10 elétrons. Se pode ter 10 elétrons, olha só, 2 em cada, tá vendo? Então, conclusão, dentro de cada orbital vai poder ter no máximo 2 elétrons, certo? Nós vamos trabalhar com isso aí também. A gente precisa ver o princípio de Pauli e em seguida a regra de Hand. Nós temos que trabalhar com esses dois, só para ver como é que distribui esses elétrons dentro dos orbitais.
Tá? Então ele diz o seguinte, ó, que em um mesmo orbital, se eu tenho um orbital apenas, a gente vai encontrar no máximo dois elétrons com spins opostos. Que spins? Spins é rotação, né? Então, assim, ó, a ideia aqui é a seguinte, ó, o elétron ou ele vai estar girando no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, como ele está girando no sentido horário ou no sentido anti-horário, a gente vai representá-los aqui dentro. Esses dois elétrons de forma opostas, como está dizendo aqui, ó. Porque um vai estar no sentido horário, outro no anti-horário, né? Então, olha só, o que Pauli diz aqui, ó? Essa forma aqui é errada, porque desse jeito aqui, quando eu coloco os dois para cima, eu estou dizendo, vamos dizer assim, que os dois estariam girando no sentido horário, ou os dois no anti-horário, não. E são em formas opostas. Então, essa forma aqui está agredindo, vamos falar assim, não está obedecendo o princípio de Pauli. A mesma coisa aqui. Tá os dois elétrons aqui dentro, né? Os dois elétrons a gente representa por duas setinhas. Tá os dois elétrons, mas eles vão ter que estar opostos. E a terceira forma que é a correta. Se eu colocar elétron dentro do orbital, eu tenho que colocar no máximo dois. Então é isso, ó. Dentro do orbital vai ter no máximo dois elétrons e esses elétrons vão ter spins contrários. Eu coloco o primeiro para cima, o segundo para baixo. É isso que eu tenho que seguir. Eu não posso colocar dois para baixo ou dois para cima. Aí eu estou dizendo que os dois estão no mesmo sentido de rotação, estão no mesmo spin, não. E os spins são opostos, então essa é a correta. Tá? E a regra de Hand. O que é a regra de Hand? A regra de Hand é assim, ó. Vamos supor que um elemento químico terminou a distribuição, né? Tem toda aquela distribuição, um S2, tal, foi até o 3D8. Se ele é D, pessoal, se vocês lembram, o D vai ter 5 orbitais. Como é que eu sei que o D vai ter 5 orbitais? O D comporta no máximo 10 elétrons. Se comporta 10 elétrons, ele vai encaixar 2, 2, 2, 2 e 2. Então, ele vai ter 5 orbitais. Sempre que é o D sempre que falar no D, ele vai estar carregando 5 orbitais, porque o máximo que ele pode ter de elétron é 10, certo? Mas agora, nesse momento, a gente vai distribuir 8. Olha o que é a regra de Hand. Então, Hand diz o seguinte, primeiro a gente deve jogar um elétron em cada orbital, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei 5, mas são 8. Aí agora eu começo a colocar o segundo de forma oposta. Tá aqui, ó. Esse é meu último elétron. Tá? Então, essa é a regra de Hand. Ó, qual é o princípio de Pauli? Eu não posso colocar os dois com spins iguais. Os dois para cima, os dois para baixo. E o que diz a regra de Hand? Primeiro eu devo jogar um em cada orbital para depois colocar o segundo para baixo. Isso é a regra de Hand, tá? Para ver a diferença de uma e de outra. É mais ou menos assim, quer ver uma situação nossa do dia a dia? A gente vai entrar num ônibus, o ônibus está vazio, tem aquela fila. As pessoas quando entram, o que elas fazem primeiro? Cada uma senta num banco. É como aqui, o elétron, cada um vai em uma caixinha, para depois para o segundo. Então depois que todo mundo sentou no seu banco, aí as pessoas começam a sentar juntas. É assim que acontece. Tá? Ó, 2p4, como é o P ele carrega com ele... Opa. Deixa eu botar um pouquinho aqui. Ó, o P carrega com ele 3 orbitais. Por que são 3 orbitais? Porque o P ele comporta no máximo 6 elétrons. Se ele comporta 6 elétrons, ele tem que ter 3 orbitais. Ele vai ter o orbital menos 1, o 0 e o mais 1, que é o magnético, né? Mas eu vou distribuir 4 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4. Eu não coloco 2 aqui e 2 aqui e deixo outro vazio. Nem coloco 2 para cima. Então eu estou respeitando a regra de Hand. Ó, esse aqui de baixo, ó. Ele não tá respeitando a regra de Hand. Está até respeitando a regra o princípio de Pauli, mas a regra de Hand não. A regra de Hand manda primeiro colocar um em cada um. Tá? Ó, nessa situação aqui, pessoal, ó, olha a perguntinha que eu fiz aqui. Ó, qual dos itens está infringindo, né, o princípio de Pauli e a regra de Hand? Esse aqui está correto. Um só para cima, tá ok. Esse aqui está correto. Tem dois, um para cima, outro para baixo. Aqui eu tenho 3 orbitais, então primeiro eu coloco um, outro e outro, depois para baixo, então tá certinho também. Aqui eu tenho 5 elétrons para distribuir, tá certinho, um para cima, para cima, para cima, para baixo e para baixo. Agora esse E aqui, ó, ele está infringindo as duas leis, porque no princípio de Pauli não pode ter os dois com spins iguais, os dois para cima ou os dois para baixo. E
E o de Pauli, ele também a regra de Hahn também não está seguindo, porque primeiro um em cada orbital, e ele já jogou dois direto ali, ó. Então, quem está infringindo ali é o item E, certo? Vamos lá. Bom, uma comparação que eu faço para vocês é a seguinte, ó. Olha só, vamos comparar a eletrosfera com um edifício. A eletrosfera, né, é onde estão os elétrons, certo? A eletrosfera para a gente vai ser... A eletrosfera é dividida em 7 níveis, 7 camadas. E vamos pensar que um edifício está dividido em 7 andares. 7 andares, certo? Bom, é para a gente ir fazendo a comparação. Agora o que acontece, ó? Dentro dos níveis vão aparecer os subníveis, né? Os subníveis são simbolizados pelas letras S, P, D, F. Dentro dos andares tem divisão que a gente chama de apartamentos. É só para a gente ver que a eletrosfera é dividida em níveis, níveis é dividido em subníveis, assim como o edifício é dividido em andares, os andares são divididos em apartamentos, certo? Agora aqui, ó, os subníveis, né, são divididos em orbitais, que a gente representa por quadradinhos, certo? Por orbitais, e os apartamentos são divididos em cômodos, né? Quarto, cozinha, banheiro, tal, 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 tal. Agora o seguinte, pessoal, uma coisa nova pra gente, ó. Não, isso aqui a gente já tinha falado lá, ó. Dentro do orbital aqui vai poder ter no máximo 2 elétrons. Então, no máximo 2 elétrons por orbital. Vamos supor que também que numa residência, né? Aqui, os 2 elétrons, vamos colocar os dois aqui, ó. 2 elétrons. Vamos supor também que num apartamento, 2 pessoas no máximo em cada cômodo. Em cada quarto, por exemplo, no máximo 2 pessoas. Certo? É só uma comparação para a gente ver que a eletrosfera do átomo é dividida em níveis, e dentro dos níveis tem divisões, são subníveis, dentro dos subníveis tem regiões, né, divisões são orbitais, e dentro do orbital pode ter no máximo 2 elétrons, certo? Bom, pessoal, uma questãozinha rápida aqui, ó. Para o elemento químico ferro, número atômico 26, a alternativa verdadeira que indica o conjunto de números quânticos para o último elétron dele. Então o último elétron é o último da distribuição, vamos pegar a distribuição dele. Bom, a distribuição do ferro é essa daqui, ó, um S2, tal, como a gente viu a distribuição eletrônica, vai até 3d6. O último elétron dele está aqui no 3d6, a gente vai trabalhar com o D. O D, ele comporta no máximo 10 elétrons. Se comporta no máximo 10 elétrons, ele tem 5 orbitais. Vamos voltar um pouquinho aqui. Bom, ele comporta 10, ele comporta no máximo 10 elétrons, por isso que a gente coloca 5 orbitais aqui, tá? Mas no caso aqui ele não está preenchido, ele está com 6 elétrons apenas, então se está com 6 elétrons a gente coloca assim, ó, 1, 2, ó, seguindo seguindo a regra de Hahn e Pauli, né, ó, um em cada orbital, para depois colocar o segundo. Então, respeitou. Se vocês lembram os valores da caixinha, a caixinha do centro é 0, para a esquerda é menos. Menos 1, menos 2. Mais 1, mais 2. E agora eu vou ver os números quânticos. O número quântico principal é 3, porque terminou em 3D. 3 é da terceira camada. Ó, ele está no subnível D. O D tem valor de L2. Se vocês lembram, ó, eu puxei de lá. Ó. Quando é o D, o valor do L é 2. Certo? Menos 2 por quê? Porque o meu último elétron que está aqui, ó, parou na caixinha menos 2. E o que mais que eu tenho? O spin. O spin dele, sim, o spin eu não tinha falado do valor do spin. O valor do spin dele, que é o número quântico, o quarto número quântico, é mais meio ou menos meio. Metade porque ele tem metade de chance de estar no sentido horário, metade de chance de estar no sentido anti-horário, por isso que é meio. Então ele recebe valor mais ou valor menos. Aquele que está para baixo recebe valor mais, certo? Como ele está para baixo, ele recebeu o valor mais. Tá ok, pessoal? Então eu já vou mandar em seguida um outro vídeo com questões resolvidas, tá? Eu só fiz uma agora e vou resolver mais algumas e já mando para vocês em seguida, tá ok? Valeu, até daqui a pouco.